Gente, é um prazer estar aqui nessa noite. Para quem não me conhece, sou o pastor Feijão. E hoje eu tenho o desafio de trazer a mensagem, compartilhar a mensagem do Senhor aqui nessa noite. Nossos pastores voltaram de viagem. Feliz demais de ver vocês aqui. Passamos dias tensos, mas graças a Deus nossos pastores estão de volta. Mas hoje é um dia especial e um culto um pouco diferente do que você está acostumado. Já está aqui. Então eu queria só fazer um disclaimer aqui com vocês, né? Apesar de ser um culto um pouco diferente do que você está acostumado, talvez num formato um pouco diferente, ainda assim o Senhor está falando nesse lugar, amém? Porque nós não cremos que existe uma divisão entre um Espírito Santo Júnior, que atua do lado de lá da parede, e um outro Espírito Santo que atua aqui. Não, é um único Espírito Santo, que atua tanto lá quanto nessa sala. Então esteja com o seu coração aberto, porque nessa noite aqui eu tenho tanto crianças pequenas, quanto senhores de idade aqui, um pessoal da felicidade, super maduro. Então nós temos tudo quanto é tipo de gerações aqui. Então, meu desafio é falar com todos vocês. Então, se em algum momento eu diminuir um pouco o meu estilo de fala, não se preocupe. Ainda assim, preste atenção, porque o Senhor tem uma palavra importante para você aqui nessa noite. Amém? E eu queria começar com essa cadeira aqui, porque tem tudo a ver com o que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma brincadeira agora, tá? Cadê as crianças? Não, fala oi. Eu! Não, tio Vini, calma. O que a gente vai fazer? Nós vamos brincar agora de vivo ou morto, tá bom? Todo mundo, não só as crianças, tá? Então quando eu falar vivo, você fica de pé. Vivo? Fica de pé. Já coloca as coisas na cadeira aí que o pessoal estava segurando aí. Quando eu falar morto, você senta, tá? Vivo. Beleza? Morto. Vivo. Aí, beleza. Vamos começar então? Só que tem um combinado, você não pode parar de olhar para mim, tá? Então eu quero você olhando para mim. Como não tem condições de ter juiz aí, você é juiz do amigo do lado. Então se ameaçou, perdeu, tá? E quem perdeu eu quero que sente, combinado? Vamos lá então, valendo? 1, 2, 3, vivo. Quem ameaçou pode sentar. Quem ameaçou já perdeu, pode sentar. Vamos lá. Morto. Morto. Teve um pessoal que, a sobrancelha subiu. Vamos lá. Vivo. Morto. Vivo. Vivo. Já tem um pessoal fechando o olho. Eu falei para olhar para mim, hein? Vamos lá, mais uma vez. Morto. Morto. Tá, já pegaram. Entendi. Parabéns para vocês. Podem aplaudir aí, seu amigo do lado. Mas isso aqui tem um motivo, tá? Não é só o tio Feijão ganhando tempo aqui ou tentando te distrair. Não é isso. Na verdade, eu queria falar um pouco sobre o quanto nós somos influenciados. Muitas vezes pelo que estamos vendo, não pelo que estamos ouvindo. Qual que era a maior dificuldade aqui? Olhar para mim e me ver falando uma coisa e fazendo outra. O que acontecia? Você me imitava. E eu queria mostrar um vídeo para vocês que ilustra bem essa mensagem. É demais, né? Essa imagem, quando eu vi a primeira vez, me pegou. Crianças, vocês perceberam que às vezes, sem nem prestar atenção, você está imitando as pessoas que estão do seu redor? Eu, quando era criança, meu pai tinha um jeito de espirrar que era todo escandaloso, assim. Mas, sei lá, parecia uma coisa de homem mesmo, assim. E a casa inteira ouvia, né? E quando eu menos percebi, eu já estava fazendo igual. E até hoje eu tenho dificuldade para poder espirrar modo silencioso. Não consigo. Porque naturalmente eu quero imitar aquilo que for gravado em mim. E meu pai nunca sentou comigo e falou assim, Feijão. Na verdade ele me chamava de Feijão. Me chamava de Du. Ele nunca chegou para mim e falou assim, Du, senta aqui que eu vou te ensinar como que se espirra. Não foi isso. Ele simplesmente fazia e eu, por imitação, fazia igual. Talvez tenha uns adolescentes entrando em crise agora falando, meu Deus do céu, é igualzinho o meu pai. Eu sou igualzinho o meu pai. Mas eu queria te falar uma coisa, não são só as crianças, tá?
Pode passar para o próximo slide. Eu queria mostrar uma cena para vocês. Isso aqui são algumas imagens de um vídeo de um programa da National Geographic que se chama Brain Games. É um programa onde eles fazem algumas brincadeiras com a nossa cabeça. E tem um termo que eles estudaram ali que chama conformidade social, que é a necessidade da pessoa se moldar para fazer parte de um grupo. E aqui, nesse primeiro canto aqui, a gente está vendo aquela mocinha de roxo ali? Ela está numa recepção onde todo mundo é ator, exceto ela. Então tinha um combinado. Toda vez que apitasse um sino, pip, todo mundo se levantava e abaixava, sem falar nada. Tocou a primeira vez, ela olhou estranho. Tocou a segunda vez, ela achou meio assim. Na terceira vez, ela levantou. Sem nenhuma explicação. Simplesmente porque todo mundo fez. E aí, foi passando o tempo, eles começaram a tirar as pessoas, ficou só ela e mais um, e de repente ela está sozinha na recepção. Toca o sino e ela levanta. Só que vai ficar pior. Passa a próxima cena. Começaram a chegar outras pessoas, que aí não sabiam de nada. Então esse cara aqui chegou, tocou o sino a primeira vez, ela levantou, ele achou estranho. Na segunda vez ele falou, o que está acontecendo? Ela falou, não sei, estava todo mundo fazendo, eu também estou fazendo. Na terceira vez tocou, ele levantou. E aí começou a chegar mais gente, e daqui a pouco ela saiu da cena. Tocou o sino e todo mundo levantou. Então, às vezes você acha que é só as crianças, mas não, nós também. E isso aqui me assusta, tá? Quando eu dou de cara com isso aqui, eu fico assustado de perceber o quanto nós somos influenciados pelo meio onde nós estamos. E aí eu queria te falar um pouco sobre isso. E como que a gente faz para usar isso a nosso favor. Como que eu faço para usar isso a nosso favor? Então o tema da mensagem de hoje, eu vou falar sobre vivendo a fé em comunidade. E o quanto a comunidade pode nos auxiliar nesse processo de vida com Deus. E para isso eu vou falar de uma história bem conhecida aqui. As crianças conhecem, os adultos conhecem. Que é a história de 3 amigos. Conhecidos como Ananias, Misael e Azarias. Ou popularmente conhecidos como... Vamos comigo. É isso. Bom, a história deles começa, na verdade, quando eles... Está lá no primeiro capítulo do livro de Daniel. Quando todos eles, tanto Daniel quanto esses 3 amigos, são levados cativos para a Babilônia. Então eles estão lá como escravos. E aí, quando eles chegam lá na Babilônia, o rei está ensinando eles, porque ele queria que eles servissem ali no palácio. E aí eles criam ali, entre eles, uma comunidade, uma pequena comunidade, onde o rei oferece os manjares do rei, mas não sei se você sabe, mas o povo hebreu, eles têm uma lei dietética muito rigorosa, então eles não poderiam comer qualquer coisa. E Daniel, junto com seus amigos, fala, não, nós vamos nos posicionar de forma diferente. Mesmo estando na Babilônia, nós não vamos agir como a Babilônia. Então eles pedem para poder comer somente frutas e verduras e legumes. E para fazer um teste ali, se eles não ficassem bem, tudo bem, eles topariam comer como todo mundo, mas ele pediu para que eles, de alguma forma, pudessem ter esse tratamento diferenciado. O tempo passa, eles são encontrados como os mais fortes, os mais saudáveis, e não somente isso. A Bíblia vai falar que eles eram os mais sábios de todo aquele povo. E ali eu começo a perceber que existia uma comunidade. Uma pequena comunidade que fez com que eles não desistissem. Um apoiando o outro, um ajudando o outro a tomarem posições baseado naquilo que eles criam. Porque às vezes a gente sozinho, a gente acaba sendo influenciado pelo meio. Mas quando eu tenho um grupo ali comigo, quando eu tenho uma comunidade, uma pequena comunidade, eu tenho pessoas que vão me ajudar a permanecer naquilo que eu creio. E eles permaneceram nesse tempo. Depois a gente vai para o segundo capítulo de Daniel e a coisa começa a ficar um pouco mais tensa. Porque o rei Nabucodonosor tem um sonho
E ele pede para os sábios descobrirem qual é o sonho, na verdade contarem qual é o sonho e interpretarem esse sonho. E como ninguém conseguiu fazer, ele manda matar todo mundo. Quando os caras chegam lá para tentar matar Daniel, Daniel fala, mas o que está acontecendo, né? Por que vocês estão aqui? E aí os soldados falam, não, o rei falou que vai matar todo mundo porque ninguém conseguiu descobrir o sonho. Qual é a postura de Daniel? Ele, em ousadia, fala assim, não, eu vou buscar no meu Deus a resposta para esse sonho. E sabe qual é a primeira coisa que ele faz? Ele vai lá, naquela pequena comunidade, com os amigos dele, se junta com eles para orar ao Senhor e buscar do Senhor uma resposta. Daniel 2,17 fala que Daniel voltou para casa, contou o problema a seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca deste mistério, para que ele e os seus amigos não fossem executados com os sábios da Babilônia. Daniel, ele sabia que ele tinha um lugar de apoio. Ele sabia em quem buscar ajuda. Os seus amigos estavam ali. E, gente, no momento de dificuldade, a primeira coisa que ele fez, ele correu para esses amigos. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: quem são os seus amigos? Qual é a sua comunidade? Qual é a sua turma? Lembra que no começo eu falei que nós somos influenciados pelo meio onde nós estamos? Essa turma aqui, eu imagino a cena, eles chegando ali e eles influenciaram Daniel, eles juntos permaneceram ali em oração, não se deixaram levar pelo momento ali, mas tinham esse lugar de ajuda, de suporte. E aqui na igreja, você tem uma ótima oportunidade para criar amizades que te ajudam a permanecer com o Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Cadê as crianças aqui? Vocês estão aqui comigo ainda? Então, deixa eu perguntar. Quem aqui das crianças participa do culto do Super Kids? Quem participa? Gente, se você não sobe lá, criança, você está perdendo a oportunidade de criar amizades com pessoas que também conhecem a Jesus. Terem amigos que creem no mesmo que você. E pais, invistam nessas amizades. Porque às vezes para a gente é cômodo deixar que os nossos filhos tenham o seu círculo de amigos ali no condomínio ou na rua. Mas, gente, a gente precisa colocar os nossos filhos com pessoas que têm os mesmos valores. Esses são seus amigos deles. Você vai ter que muitas vezes pegar o carro e andar 2, 3 quilômetros para levar o seu filho para aprofundar a amizade com aquele pessoal que está com ele aqui na igreja. Eu estava comentando hoje de manhã, meus filhos cresceram aqui na igreja, Então eles têm a turminha, a patotinha deles aqui, o Guilherme com os amigos dele, a Duda com as amigas dela. E, gente, é fantástico perceber que quando eles têm esse laço de amizade, eles não vão ficar ouvindo conselhos de que não faz sentido, de pessoas que não entendem o que eles estão vivendo, mas vai ouvir conselhos de pessoas que carregam os mesmos valores. E eu estou falando das crianças aqui, mas a gente também tem, para os adultos, condição de você criar essa sua pequena comunidade. Nossas células são um espaço para isso. E, gente, tem célula de tudo quanto é tipo, tamanho, sabor, cor, do que você precisar. A gente tem célula de criança, a gente tem célula de adolescentes, tem célula de jovens, tem célula de jovens casais, tem célula de jovens casais que tem bebezinho pequeno, tem de tudo. Gente, tem célula de guitarrista. Que o Senhor te abençoe, Tiago. Porque, todos os guitarristas foram para casa dele. Todos. Tenho orado por você, amigão. Brincadeira para os meus amigos guitarristas aí. Piadinhas, tá? Mas a gente tem de tudo, gente. Tem todo tipo quanto é célula. Tem célula no CR, tem célula do Felicidade. Tem uma célula, tem um time, tem um grupo que você vai se identificar. Nosso pastor Fernando costuma falar que se você está na nossa igreja edificando e não faz parte de uma célula, você não vive plenamente aquilo que a igreja oferece para você. Porque se você se limita exclusivamente a estar aqui aos domingos, presta bem atenção, você está sentado no lugar, beleza? Você tem uma pessoa do seu lado, que provavelmente você conhece, e uma pessoa do outro lado. E aí você tem umas 3, 4 nucas na sua frente. Nuca não te
aconselha, nunca não te ajuda a vencer os desafios, nunca não conhece o seu coração. Por isso a célula é de extrema importância. E eu queria te fazer um convite. Se você não está em célula ainda, quando acabar o culto, procure nós, pastores, pode procurar o pessoal do Voe, o pessoal da Conexão, mas vá atrás e fala, eu queria me conectar a uma célula. Porque tem uma célula que você vai caber exatamente lá. E é lindo ver que Daniel estava ali trabalhando com seus amigos e puxando eles para um nível de consagração, puxando eles para um lugar de dependência do Senhor. E, bom, vocês sabem o que aconteceu. Eles oraram juntos e o Senhor ouviu a oração deles. No meio da noite, Daniel tem uma visão, ele lembra qual? Ele lembra não, né? O Senhor revela para ele o sonho do faraó não, do rei. E não só isso, mas também traz a interpretação. Ele leva isso lá para o rei. E o que é mais legal é que a Bíblia vai falar que então o rei pega Daniel, coloca Daniel numa posição alta dentro do governo. E Daniel faz o quê? Ele fala para o rei: poxa, vamos colocar os meus amigos também aqui em posições de governo aqui dentro. E mais uma vez, é essa comunidade se ajudando até nas questões de trabalho, nas questões seculares e não somente questões espirituais. Você começa a entender o quanto é importante você fazer parte de uma comunidade? Bom, mas eu falei que a nossa história hoje não era sobre Daniel, mas era sobre os amigos de Daniel. E eu só construí tudo isso para que a gente pudesse chegar então numa história bem famosa, que é a história da fornalha, né? Então o rei Nabucodonosor, ele era um homem que não conhecia Deus, e num determinado momento ele acordou e falou assim: poxa, eu quero ser merecedor de toda a adoração aqui na Babilônia. Constrói uma estátua e promulga uma lei, que está lá em Daniel 3, versículos de 4 a 6, fala assim: essa é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e língua. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Essa lei basicamente obrigava todo mundo a adorar ao rei da Babilônia. Só que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles cresceram num contexto onde eles aprenderam que a palavra fala o seguinte, lá em Deuteronômio 6,13, que nós devemos temer somente ao Senhor, o seu Deus, e a Ele, e somente a Ele prestar cultos e jurar somente pelo seu nome. Eles cresceram e foram ensinados sobre essa verdade, sobre que eles não deveriam adorar outros deuses. E gente, todo judeuzinho, desde pequeno, ele aprende a declarar o Shema. Shema é como se fosse uma declaração, é uma declaração que basicamente ela fala o centro daquilo que é a fé dos judeus. Então, ela vai falar, por exemplo: ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E começa a declarar outras coisas. E para você ver como isso é tão importante e é tão marcante, quem assiste The Chosen aqui, já deve ter visto que em alguns momentos eles mencionam a Shema. E não só isso, né? Tem um episódio que, particularmente, é o episódio que eu mais gosto, e vocês vão entender por quê, que é quando Jesus está com as crianças. E a primeira coisa que ele faz quando ele senta com as crianças ali é tomar delas se elas sabiam o Shema. Então Jesus pergunta para as crianças: vocês sabem o Shema? E eles começam a recitar o Shema, porque isso era de extremo valor para eles ali. E eu quero aqui aproveitar para abrir uma janela importante, tá? Deuteronômio 6 vai falar muito sobre a importância de nós guardarmos a palavra no nosso coração, mas depois Moisés fala o seguinte: pais, quando você receber essa mensagem, você não pode perder a oportunidade, mas você precisa inculcar ela nos seus filhos. E quando ele fala isso para você fazer, não em qualquer contexto. Ele fala assim: você não precisa sentar o seu filho e ensiná-lo. Não, ele fala: você pode fazer isso no caminho, ao levantar, ao dormir.
E eu queria te falar isso, pai, te desafiar, não perca a oportunidade, porque às vezes nós ficamos tão felizes de ver o nosso filho cantando de trás para frente o hino do nosso time, mas versículos que baseiam a nossa fé não são inculcados na vida deles. Seja intencional. Porque às vezes a gente acha que fazer, transmitir a palavra é sentar o filho e dar uma aula para ele. Não é isso. É aproveitando toda e qualquer oportunidade. Envolva os seus filhos na realidade da sua casa. Chame eles para orar com você. Se é um tempo difícil, chame eles e explique para ele o que está acontecendo. Talvez você vai ter que não abrir todas as informações, mas ele precisa participar ativamente disso. Para que ele possa também assumir para si a fé em Deus. E não ficar sempre vivendo à sombra da fé dos pais. Sejam intencionais. E eu queria aproveitar também e falar que esse não é um ensino exclusivamente para os pais, tá bom? Efésios 5 vai falar que nós deveríamos, sempre que nos reunir, estarmos falando com salmos, hinos, cânticos espirituais. E isso tem a ver com você, criança. Isso tem a ver com você, adolescente. O que vocês têm conversado quando vocês estão juntos? Qual que é a conversa que rola entre vocês? Depois eu queria que você fizesse um teste, olhasse o seu WhatsApp. E olhasse o grupo dos seus amigos. E percebesse o quanto vocês estão falando dessas coisas espirituais. Ou o quanto vocês estão gastando só o tempo para falar de coisas que não têm valor. E eu estava conversando com a minha filha esses dias, né? E se você não faz isso, pai, por favor, toma esse lugar. Perguntando como é que estava, né? Porque elas, como eu falei, né? A gente costuma gerar pequenas gangues aqui na igreja, né? Essas microcomunidades que se apoiam, né? É isso. E aí o que acontece? Eu falei, filha, o que vocês tanto falam no WhatsApp? E ela falou, pai, a gente fica falando sobre livros, sobre o culto, sobre palavra, sobre aquilo que o Senhor está falando com a gente. E quando alguém não está bem, a gente vai lá e ajuda uma a outra. Eu falei, é isso. É isso. Porque elas estão tão conectadas ali, uma apoia a outra, uma ajuda a outra a permanecer na presença do Senhor. E isso talvez não vá acontecer de forma intencional, tá? Ou de forma natural. Muitas vezes a gente vai ter que ser intencional. Então, poxa, eu vou criar uma tática de toda vez que eu encontrar com os meus amigos, perguntar para eles, e aí, o que o Senhor falou com você essa semana? E aquilo que é de forma natural não, de forma intencional, obrigado. De forma intencional, daqui a pouco começa a ser natural, porque vira uma cultura. Daqui a pouco a gente está fazendo isso de forma natural. Então sentou, eu já vou falar, poxa, o Senhor falou muito comigo essa semana. Mandar uma mensagem para o seu amigo e falar, poxa, o Senhor tem falado muito comigo essa semana. Olha que música legal que eu ouvi e que o Senhor falou demais comigo. Que a gente possa criar esses ambientes. E aí, isso vai fazer com que a gente fortaleça a nossa fé. E o que acontece com esses 3 jovens aqui, e eu vou aqui nesse momento abrir um parênteses, talvez ser um pouco, pedir uma licença poética, mas eu imagino eles sentados ali, eles ouviram a lei que foi promulgada, e aí o que eles fazem? Eles chegam lá e falam, você viu aquela lei? Que a gente não pode adorar mais. E aí talvez esse cara está meio vacilante. O outro fala assim, não, mas nós vamos permanecer. O outro fala, não, é isso mesmo, nós não vamos nos dobrar. Aí esse que estava meio assim já fala, não, eu estou com vocês, então a gente não vai se dobrar. Nós não vamos deixar nos levar por aquilo que todo mundo está fazendo, porque não é porque todo mundo faz que eu vou fazer. E o outro fala, é isso mesmo, vamos permanecer aqui no Senhor e vamos nos fortalecer, um ajudar o outro. Eu imagino eles ali juntos, um apoiando o outro, e aí eles falam assim, poxa, vamos fazer uma ligação de vídeo aqui para o Daniel, vamos orar junto para a gente poder se fortalecer, e aí faz essa videochamada, eles estão lá orando e falando, Senhor Jesus, nos ajude a permanecer juntos, a permanecer e não nos deixar dobrar, porque, gente, nós estamos falando da vida. Se eles permanecessem seguindo aquilo que a palavra falava, eles corriam risco de morrer. E talvez um deles até pudesse ter pensado assim, poxa, mas é só uma ajoelhadinha, meu coração nem precisa estar nisso.
mas eles estavam juntos nessa. E é muito mais fácil. A Bíblia fala que é melhor ser dois do que um, porque se um estiver caindo, o outro levanta. Você entende o poder da amizade? Eu te pergunto mais uma vez, quem são os seus amigos? A quem você está dando ouvidos? Para quem você está abrindo o seu coração? Quem você procura nos momentos de diversidade? Mas preste atenção, uma fé, a gente tem, quando a gente está em comunidade, a gente tem oportunidade de ter uma fé fortalecida na comunidade. Onde um está ajudando o outro, onde um está suportando o outro, onde um está ajudando o outro a permanecer. E essa semana até eu estava dando aula aqui na igreja, semana passada, e eu estava conversando com os alunos ali sobre quem são os seus melhores amigos. Porque talvez tem melhores amigos que você vai precisar rever. Não que você vai cortar o laço, mas você vai ser intencional e fazer dessa amizade uma oportunidade de você falar do amor de Jesus. Mas talvez você vai ter que parar de ouvir essas pessoas. Parar de tratá-las como melhores amigos, onde você confidencia tudo o que está acontecendo na sua vida. Porque muitas vezes aquilo que ela vai falar não tem a ver com aquilo que você crê. E isso pode até te colocar num lugar de dúvida. Porque é muito mais fácil você olhar alguém que você tem distância e criticar o pecado dele. Mas quando é alguém que você tem apreço, você começa às vezes a relevar algumas coisas. Você começa às vezes a falar assim, poxa, mas esse meu amigo é tão bom. Será que isso que ele está fazendo é pecado mesmo? E até aquilo que a palavra diz começa a ser colocado em xeque. Porque você olha para aquela pessoa e tem toda uma carga emocional ali, e isso pode te fazer abalar a sua fé. Então, mais uma vez, quem são os seus amigos? Comece a rever e repensar. E eu reforço, eu não estou falando que a ideia não é que você vire uma bolha aqui dentro da igreja, e não, os meus amigos são só aqui dentro da igreja, não. Mas você precisa entender que essas pessoas, você tem um tipo de relacionamento diferente. Precisa ser intencional, precisa ser cristão, né? Porque a gente fala com a nossa boca e com a nossa atitude. Mas comece a repensar. E para a gente continuar aqui a história, Sadraque, Mesaque e Abednego, então, não se ajoelharam, eles estavam ali firmes, são levados para a presença do rei Nabucodonosor. Quando chega ali, o rei fala para eles, eu tenho uma última chance para vocês. Ou vocês se ajoelham, ou fornalha. E aí, a resposta deles para mim é fantástica. Eles falam assim, Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará da sua mão, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos cultos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Gente, eles chegaram nessa posição dispostos a perder a sua vida por amor ao Senhor. Porque eles não duvidavam que Deus tinha poder para fazer isso. Mas, independente de se Deus fizesse ou não, eles permaneceriam ali. Porque maior para eles e mais importante para eles era permanecer com Cristo do que se deixar levar por aquilo que estava acontecendo no meio da Babilônia. E eu não sei se você percebe, mas nós temos cantado músicas aqui que muitas vezes nos posicionam nesse mesmo lugar. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo. E eu vou te falar que tem horas que eu começo a cantar essa música e falo, Senhor, Tu sabes. Porque tem dia que a gente acorda meio crente só, né? Mas eu canto essas músicas e falo assim, Senhor, que essa declaração possa fazer parte da minha vida. Eu começo a declarar e falo, Senhor, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero viver dessa forma e eu declaro isso com essa intenção, Jesus, de que isso vai fazer parte de mim. E essa é uma estação que nós temos vivido como igreja, de realmente nos posicionarmos dispostos a reconhecer o que realmente tem valor. Como nós estávamos falando lá do Interns, o que realmente tem valor? Uma carreira de sucesso? Longe de Deus?
talvez ser o mais novo a se formar em medicina, mas não teve tempo de se fortalecer na palavra do Senhor e se perdeu no caminho. O que mais tem valor para nós? Para esses meninos aqui, permanecer podia custar a sua vida. Mas Deus é demais. E Ele se revela na comunidade. Porque eles permaneceram, eles foram lançados na chama ali, todos juntos. A Bíblia fala que eles estavam usando turbantes, uma capa, eles tiveram suas mãos amarradas. E quando eles são jogados lá dentro, Nabucodonosor fala assim: peraí, não eram 3 que nós tínhamos jogado lá dentro? Eu estou vendo 4. Desamarrados, andando, sem acontecer nada. Porque eles permaneceram. A presença do próprio Deus se manifestou no meio dele. Porque eles estavam juntos, a presença do próprio Jesus estava lá. E aí quando eles foram jogados na chama, o que queimou não foram eles, o que queimou não foram suas roupas, nada. Somente aquilo que os prendia. Somente aquilo que os prendia. Gente, você não está entendendo. Eles foram lançados na chama e o Senhor apareceu ali sustentando eles. Não somente sustentando eles, mas dando liberdade para que eles continuassem, para que eles permanecessem. Os dias difíceis virão, mas quando você está em comunidade, vocês podem juntos clamar: Senhor, nós precisamos. Senhor, nós precisamos. Senhor, nós estamos aqui a ponto de ser jogados, mas nós clamamos e cremos no Teu poder, Jesus. E sabemos que o Senhor tem poder para nos livrar. É fantástico saber que no dia de aflição você pode ligar para um irmão e falar: meu irmão, está difícil aqui. Ele fala: vamos junto, vamos orar. No que eu posso te servir? Vem aqui para casa, passa um tempo aqui. Do que você está precisando? Vamos dividir o que eu tenho, vai dar tudo certo. Uma comunidade que permanece junta, um pequeno grupo que está ali juntos, podem ver a própria presença do Senhor se manifestando no meio deles. E caminhando para o final, fala comigo assim: uma comunidade de fé impacta o seu entorno. Até aqui o que nós vimos foram os 3 amigos ali vivendo todo o cuidado de Deus. Só que o que acontece no final dessa história? Nabucodonosor chama toda a liderança dele ali da Babilônia para eles testarem ali, para ver se os meninos estavam inteiros mesmo, estava tudo bem, não tinha nem cheiro de fumaça. Gente, eu tenho minha mão bem peludinha aqui. E quando eu vou cozinhar, de vez em quando dá aquela chamuscadinha que não queima. Mas, gente, o fedor é tremendo. Eles foram lá para ver se não tem nem cabelo cheirando queimado, cara. E aí, isso faz com que toda uma nação seja impactada, porque o próprio Nabucodonosor, um ímpio, abre a sua boca para declarar: não existe Deus como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Não existe outro Deus como esse. E não somente isso, o próprio Nabucodonosor precisa decretar uma nova lei. Ele fala assim: a partir de hoje, quem fala mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego está perdido. Porque eles permaneceram juntos em fé, um apoiando o outro, um sustentando o outro. O contexto onde eles estavam foi transformado. Crianças, lá na sua escola, quem são seus amigos? Com quem você tem sentado? Comece a aproveitar o intervalo para, junto com seus amigos, orarem ao Senhor, para buscarem a presença do Senhor, porque Ele vai se manifestar no meio de vocês e aquele lugar vai ser transformado. Pode ser que alguém se levante contra você, pode ser que venha uma oposição contra você, mas permaneça, porque o Senhor vai se manifestar nesse lugar. E eu falo de escola porque eu estou dentro de uma escola. E quantas vezes eu vejo ali os nossos adolescentes
se deixando levar. Gente, eu trabalho numa escola confessional, ou seja, lá eu começo a aula orando. E quantas vezes eu vejo os adolescentes se deixando levar por aquilo que todo mundo está fazendo? Adolescentes, juntem-se com seus amigos de fé na escola. Criem uma pequena comunidade e comecem a buscar a presença do Senhor naquele lugar. Comecem a orar para que o Senhor transforme a história daquele lugar. No colégio onde eu trabalho, alguns alunos se juntaram, porque nós temos 2 turmas do primeiro ano, uma dá muito trabalho. E a outra tem uns crentes lá, um bom time de crente. E eles pediram para a coordenadora, a gente pode chegar mais cedo para orar, para que Deus possa transformar os nossos amigos da sala do lado? Gente, uma comunidade, 3, 4 meninos ali se juntando para orar, para que o Senhor transforme a história daquela escola, para que o Senhor transforme a história de uma turma inteira. A sua pequena comunidade tem poder para transformar o lugar onde você está. Pais, faça da sua casa uma pequena comunidade onde o Senhor se manifesta de forma poderosa e sobrenatural. Sejam intencionais, chamem seus filhos para orarem juntos. Criem momentos para que a palavra seja permeada naquele lugar. Transforme esse lugar num celeiro, num lugar onde você prepara eles para aquilo que eles vão viver lá na frente. Filhos, talvez você vai olhar para sua casa e falar: pastor, o povo aqui é devagar. Seja você. A pastora Sônia uma vez foi pregar para as crianças, ela falou assim: crianças, vocês têm um poder na sua mão, porque ninguém nega a oração de uma criança. Ninguém. Se na sua casa não está funcionando, seja você, criança, o primeiro a chamar: papai, mamãe, vamos ler a Bíblia aqui. Papai, mamãe, vamos orar por essa situação. Aconteceu um problema, papai, mamãe, vamos orar por isso que está acontecendo. Alguém ficou doente, vamos orar para que o Senhor venha trazer cura. Seja você aquele que impulsiona para que esse lar seja um lugar onde a presença do Senhor se manifesta. No seu trabalho, onde o Senhor tem te colocado. E talvez você olhe para mim e fale assim: na minha casa só tem eu, no meu trabalho só tenho eu, na minha escola só tenho eu. Então eu queria falar para você: faça dessa família um lugar onde você busca ser apoiado, fortalecido para enfrentar as dificuldades onde você está sozinho. Faça dessa comunidade aqui um lugar onde você busca apoio. Mas não caminhe sozinho, porque sozinho você vira uma presa fácil. E para concluir, talvez à luz daquilo que nós falamos aqui nessa noite, você se viu como alguém traumatizado, porque te feriram no passado, porque você se abriu para relacionamentos e talvez uma igreja te feriu, uma célula te feriu, um líder te feriu. E você criou um bloqueio. Mas eu tenho uma palavra para você aqui nessa noite: o Senhor não quer te ver sozinho. Mais uma vez, você sozinho é uma presa muito fácil. Talvez seja a hora de você se abrir para ser curado pelo Senhor. Talvez seja a hora de você fazer mesmo sem vontade. Lá em casa a gente fala para os nossos filhos que tem dia que eles têm que comer mesmo sem vontade. Está doente, tem que comer. Mas eu não quero, eu não estou com vontade. Vai sem vontade mesmo. Mas precisa. Outros talvez podem olhar para a sua própria vida e perceber que eu fiz escolhas erradas até agora. Eu tenho me aconselhado, eu tenho buscado ter um lugar de apoio num grupo que não conhecem ao Senhor e que de alguma forma tem me influenciado. Como eu disse antes, talvez seja a hora de você rever. Talvez seja a hora de você prestar atenção em a quem você tem dado ouvidos. Quem você tem deixado influenciar a sua vida. E talvez tenha aqui nessa noite um outro público,
Pessoas que olham para tudo isso que a gente falou e falam assim: como eu gostaria de fazer parte de uma comunidade como essa. Como eu gostaria de poder ter amigos que com quem eu pudesse contar, com quem eu pudesse, nos momentos difíceis, buscar ajuda, pessoas que conhecessem a palavra, assim como o pastor está falando. E eu queria te dizer o que é que nos une. O que faz com que no momento difícil eu possa chegar na sala do Rafa e falar: Rafa, me ajuda, cara. Hoje está difícil. O que nos une é que um dia nós nos tornamos filhos de Deus. O mundo por aí diz que todos são filhos de Deus, mas a palavra vai falar que aqueles que receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esses foram feitos filhos de Deus. Então eu queria te fazer um convite aqui nessa noite. Talvez você nunca teve a oportunidade de falar: não, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, quero fazer parte dessa família. Se você nunca fez essa oração e está disposto, quer viver isso aqui nessa noite, eu queria que você levantasse sua mão. Você quer chamar Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida. E se for criança, não tem problema, eu quero que você venha aqui na frente. Não importa se você tem 2 anos ou 80 anos. Se você quer que Jesus seja Senhor e Salvador da sua vida, eu queria te chamar para vir aqui na frente. Pode vir aqui. Você quer convidar Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida? Vem aqui. Amém. Amém. Quem mais? Pode vir. Pode vir. Oh, Jesus. Amém. Gente, essa é uma noite especial. O Senhor tem planos para vocês. Pode vir. Amém. Presta bem atenção aqui, ó. Hoje você está tomando a decisão mais importante da sua vida. Você está falando que: Jesus, agora eu quero que o Senhor faça parte, seja aquele que governa a minha vida. Eu entrego a minha vida nas suas mãos e quero gastar toda ela a partir de agora para que o Senhor seja conhecido. Então eu queria que você repetisse comigo essa oração aqui, tá bom? Então você fala assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso de um Salvador na minha vida. Por isso eu te peço, Senhor, vem ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu quero gastar todos os meus dias para que o Senhor seja conhecido. E quero, Jesus, fazer parte dessa família. Eu te recebo, Jesus, como meu Senhor e como meu Salvador. Amém. Amém, igreja? Você pode se alegrar com isso? Você pode se alegrar com isso?